Pessoal, vamos lá. Eu quero ler esse texto com vocês primeiro, fazer uma breve explanação sobre ele, para depois passarmos as questões aí, tá? Uma ingenuidade muito natural que todos nós temos é a suposição de que um texto maior ou um texto menor podem ter algum tipo de relevância com relação à facilidade ou à dificuldade de um texto, entendeu? Um texto pequeno pode ser de alta complexidade, enquanto um texto grande pode ser um texto muito simples. Então, não se iludam com isso. Vocês podem ter no dia da prova lá um texto curtinho, muito complexo, ou um texto enorme, de baixíssima complexidade. Portanto, não se iludam, tá? Aí eu tenho um texto pequenininho, quero conversar sobre ele com vocês, e aí vamos tirando as dúvidas. Democracia refém. Eu já tenho uma predisposição a tentar supor qual será a tipologia textual de um texto quando eu vejo o título. Quando eu falo assim, democracia refém, é muito pouco provável que esse texto aí seja um texto meramente descritivo ou um texto que conte uma historinha, entendeu? Ele já prenuncia uma crítica logo no título, né? Democracia refém. Vamos lá. Desde 2008, o Ibope pergunta à população em idade de votar quão satisfeita ela está com o funcionamento da democracia no Brasil. Não importa qual prova você vai fazer. Hoje em dia, tem sido muito frequente um tipo de questão em que eles analisem este ela, que aí está, por exemplo. Analise com calma e repara como esse ela foi empregado aí no texto com a intenção de retomar a população, para que eu não falasse população de novo. Quer ver? Ó? Desde 2008, o Ibope pergunta à população em idade de votar quão satisfeita a população está com o funcionamento da democracia no Brasil. E aí, este ela aí, dependendo da banca que você vai enfrentar, ele vai aparecer com vários nomes possíveis lá. Algumas bancas vão chamar isto aí de elemento de coesão referencial ou elemento anafórico ou vicário. Então, ó, esse ela que eu destaquei para você aí, ele é um elemento de coesão referencial, anafórico ou vicário, ou seja, esse termo, elemento de coesão referencial, ou elemento anafórico, ou elemento vicário, é o elemento empregado no texto com a intenção de retomar alguma coisa que já fora dita, com a intenção de evitar a sua repetição. Isso cai na prova de inúmeras formas. Uma das mais comuns é quando eles pegam 5 palavras do texto, uma delas seria, por exemplo, esse ela aí, e perguntam assim, qual dos elementos transcritos do texto cumpre função de coesão referencial? Cumpre função anafórica? Cumpre função vicária? Ou seja, qual dos elementos transcritos do texto foi empregado para representar, para retomar, para repetir um termo que já fora citado antes, entendeu? Então, eles vão chamar esse cara aí de elemento de coesão referencial, anafórico ou vicário. Na sua prova, certamente vai cair uma questão diretamente ligada a isso, e algumas questões indiretamente ligadas a isso também. Quem cumpre essa função com mais frequência dentro de um texto é o pronome. Você pode reparar que esse ela é um pronome, né? A atribuição primordial do pronome está expressa no próprio nome do pronome, né? Ele é um pronome. A atribuição primordial de um pronome é representar um nome que já fora citado. Notem como o ela que aparece aí, ó, ele foi empregado para representar a população que já fora citada. Então, você nota que o termo pronome designa muito bem qual é a atribuição primordial de um pronome, né? Representar nomes que já foram citados, entendeu? Não que seja a única função, mas em 95% dos casos, os pronomes que são empregados no texto retomam termos anteriores que já foram citados. Então, eles sempre cumprem essa função, quando fazem isso, de elemento de coesão referencial, elemento anafórico ou elemento vicário, tá? Então, não esquece. Elemento de coesão referencial é o elemento empregado no texto com a intenção de retomar elementos que já foram citados. Por exemplo, eu falo para você, ó, eu tenho esta pimenta e eu a uso frequentemente. Esse a retoma a pimenta e evita a sua repetição vocabular, tá legal? Vamos lá. De novo, desde 2008, o Ibope pergunta à população em idade de votar quão satisfeita ela está com o funcionamento da democracia no Brasil. Os resultados nunca foram brilhantes, ainda menos se comparados com países latino-americanos como Uruguai e Argentina, mas jamais já haviam sido tão chocantes quanto agora. Só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos ou muito satisfeitos com o jeito que o regime democrático funciona no país.
A pergunta é, por que eles colocaram satisfeitos, entre aspas, e muito satisfeitos, entre aspas, aqui? Vou explicar a você qual é a razão disso. Quando o segmento aparece entre aspas dentro de um texto, isso geralmente é explicado por duas coisas, tá? Uma delas é quando o cara está sendo irônico, né? Por exemplo, o Brasil é um país com políticos honestíssimos. Esse honestíssimo geralmente aparece entre aspas para que se ressalte aí uma ironia, tá? Ou então, como no caso do texto, as aspas revelam que essa expressão, que essa palavra, que essa frase, ela foi transcrita literalmente de algum lugar. Pelo que se pode perceber, na pesquisa a que os brasileiros respondiam, estava escrito lá, satisfeitos e muito satisfeitos. Então, eles copiaram um trecho de um documento nesse texto. Ou seja, as aspas aí marcam uma transcrição, a reprodução de uma expressão cunhada em outro texto, entendeu? Então, as aspas aí marcam a transcrição, a reprodução de uma expressão ou palavra que já foi usada em outro documento, em outro texto já. Essa foi a razão das aspas aí, tá? Só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos ou muito satisfeitos com o jeito que o regime democrático funciona no país. Estado de São Paulo. Aí abaixo vem uma citação aí de Nelson Mandela. A maior ameaça à democracia, à justiça socioeconômica e ao crescimento econômico neste país, ele usou o pronome demonstrativo neste, cumprindo uma função espacial, deixando bastante claro que ele se refere ao país em que ele está. No caso, ele deve ser a África do Sul, acredito, né? A maior ameaça à democracia, à justiça socioeconômica e ao crescimento econômico neste país, ou seja, o país em que o falante está, é que predomina a ideia de controle monopolista de algumas empresas sobre a economia. Nelson Mandela. Agora vem uma questão muito interessante aí que vai abordar vários aspectos gramaticais, como é muito comum hoje em dia. Aquela questão de gramática que menciona o texto e que faz o nosso concorrente trouxa achar que isso é interpretação de texto. Você certamente já ouviu algum trouxa dizendo que cai muito interpretação de texto nas provas, né? O que o trouxa não consegue diferenciar é referência ao texto com interpretação de texto. Essa questão, por exemplo, ela é absolutamente gramatical, mas ela trabalha com fragmentos do texto. E por ter trabalhado com fragmentos do texto, isso faz crescer na impressão do nosso coração, no coração do nosso concorrente, a impressão de que isso é interpretação de texto. Isso não é interpretação de texto. É uma questão que vai usar o texto como base para que se cobrem alguns aspectos gramaticais bastante relevantes aí. A única banca que realmente dá muita atenção à interpretação de texto, mas não é uma interpretação de texto clássica, aquela do tipo, o que o autor quis dizer com, é a Fundação Getúlio Vargas, tá? Vamos lá, pessoal. Assinale o comentário adequado aos componentes da citação de Nelson Mandela sobre democracia, ou seja, a frase acima, tá? Eu vou ler de novo com você. A maior ameaça à democracia, o indicador de crase aí se deve à regência da palavra ameaça. Tudo que faz uma ameaça a. Nós temos a regência da preposição a do vocábulo ameaça, e aí essa preposição a se junta ao artigo a de democracia e justiça. Quer ver um exemplo? Troca a palavra democracia pela palavra emprego. A maior ameaça ao emprego, ou seja, a frase está corretamente empregada aí. A justiça socioeconômica e ao crescimento econômico neste país é que predomina a ideia de controle monopolista de algumas empresas sobre a economia. Assinar o comentário adequado. Não sei quão desatento você é, mas se ele pede o comentário adequado, fica muito atento, tá? Aos componentes da citação de Nelson Mandela sobre a democracia. Letra A. O vocábulo maior equivale à forma superlativa do adjetivo grande. Quando você fala a maior ameaça à democracia, à justiça socioeconômica, ele fala o vocábulo maior equivale à forma superlativa do adjetivo grande. Bom, olha só, quando você tem uma coisa maior, ela não está sendo superlativizada, ela está sendo comparada, entendeu? E há uma diferença entre superlativização e comparação. Eu digo para você, por exemplo, ó, aquela mulher é muito bonita, aquela mulher é muito bonita. Quando eu falo que a mulher é muito bonita, eu estou superlativizando, tá? Agora, aquela mulher é mais bonita que a irmã, eu estou comparando. Não confunda grau comparativo com grau superlativo. O grau comparativo compara um termo com outro, entendeu? O grau superlativo, ele vai apenas superlativizar uma característica, um adjetivo, sem que necessariamente faça uma relação de comparação com outro elemento, tá? Então, ó, a maior ameaça à democracia, à justiça socioeconômica e ao crescimento econômico neste país
é que predomina a ideia de controle monopolista de algumas empresas sobre a economia. Vamos lá, vamos ver opção por opção, eu volto a letra A já já. O vocábulo maior equivale à forma superlativa do adjetivo grande. Vamos lá. O acento grave em a democracia tem seu emprego justificado por razão diferente do termo a justiça socioeconômica. Onde é que está? Não, ele quer o comentário adequado, né? Essa letra B está errada. Ele fala o seguinte: o acento grave em a democracia tem seu emprego justificado por razão diferente do termo a justiça socioeconômica. Não, é a mesma razão. E olha só, aqui eu tenho o acento indicativo de crase empregado em a democracia, tá vendo? Ele foi empregado pela mesma razão do acento indicativo de crase em a justiça socioeconômica. A razão foi exatamente a mesma. Por quê? O termo ameaça, ele rege a preposição a, né? Tudo que é uma ameaça a. Essa preposição a foi empregada antes de democracia e antes de socioeconômica também. E ao crescimento também. Essa preposição se funde ao artigo a de democracia, ao artigo a de socioeconômica e ocorre crase. Então, a razão da crase em a democracia é a mesma razão da crase em a justiça socioeconômica que vem na sequência aí, tá legal? Ele quer o comentário adequado. Por enquanto, a letra A está melhor, a gente volta lá. No termo neste país, a forma do demonstrativo este é justificada pela referência ao tempo presente. Não é uma justificativa ao tempo presente, e sim ao local presente. Ele não foi empregado aí para que obedecesse a uma função temporal, e sim a uma função espacial. O que ele quis que você confundisse? Vamos lá. Eu estou no estado do Rio de Janeiro. Então, se eu faço uma menção ao estado do Rio de Janeiro, eu falo assim, este estado é muito bonito, este estado tem muitos problemas, este estado enfrenta alguns desafios. Se eu falo este estado, fica muito claro que eu estou no estado a que me refiro, perfeito? Agora vamos lá, estamos no mês de junho, e eu falo assim, neste mês, nós temos várias festas juninas. As atribuições foram diferentes. Quando eu falo este estado, eu obedeço à função espacial, ou seja, eu faço menção ao local em que eu estou. Quando eu falo este mês, eu obedeço à função temporal, ou seja, dizendo quando é o momento em que estou. Então, não confunda a função espacial com função temporal. Vamos fazer um teste aqui, então. Eu falo assim para você. Os desafios que este país enfrenta, quando eu falo este país, isso é função temporal ou espacial? Os desafios que este país enfrenta, isso é função temporal ou espacial? Os desafios que este país enfrenta, isso é função temporal ou espacial? Perfeito, Mariana, perfeito, Jonas, certinho. Quando eu falo dos desafios que este país enfrenta, tá? Isso aí é, obviamente, uma função espacial. Agora, compara, por favor, Jonas, compara com o Cristiano, quando eu falo assim, estes dias difíceis que enfrentamos, quando eu falo estes dias difíceis que enfrentamos, essa função é temporal ou espacial? Estes dias difíceis que enfrentamos, essa função é temporal ou espacial? Aí, a função temporal, ou seja, faz referência ao tempo, ao momento em que estamos, tá? Pegaram isso muito bem, beleza. Então, entende por que a letra C está errada? Neste país, a forma do demonstrativo este é justificada pela referência ao tempo presente. Não, é referência espacial e não temporal, tá? Então, a letra C não faz, neste país não faz referência ao tempo, e sim ao espaço, tá? A expressão é que tem valor expletivo, ou seja, pode ser retirada do texto sem prejuízo da forma ou sentido. Toda vez que alguém disser para você que um termo cumpre função expletiva, você tem como confirmar isso fazendo uma coisa muito simples: retire. Se o elemento de fato for expletivo, você consegue retirá-lo sem nenhum prejuízo à construção. Eu vou te dar um exemplo de um é que expletivo, tá? Eu vou escrever aqui embaixo para você. Olha só. Aqui, olha só. Pedro é que não deve aguentar mais tantas piadinhas com seu nome por causa da música. Pedro é que não deve aguentar mais tantas piadinhas com seu nome por causa da música. Aí, neste caso, repara como este é que eu empreguei aqui é de fato expletivo. Quando você quer saber se um segmento é expletivo, você faz assim, destaca para mim e percebe se você consegue ignorar o que eu destaquei.
Então, imagina um cara chamado Pedro e toda hora alguém fala assim, acorda, Pedrinho, blá, 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 blá. E aí você fala assim, coitado do Pedro, cara. Pedro é que não deve aguentar mais tantas piadinhas com seu nome por causa da música. Quer perceber se isso é expletivo? Tira o EQ, ignora o EQ. Pedro não deve aguentar mais tantas piadinhas com o seu nome por causa da música. Então, se alguém disser para você que o segmento EQ é um segmento expletivo, você volta ao texto e tira. Se você conseguir retirar o EQ do texto sem que isso cause nenhum prejuízo à compreensão ou à gramática do texto, é porque ele realmente é expletivo, tá legal? Ele é chamado de partícula expletiva ou de realce, porque ele é empregado só para dar realce a uma comunicação, entendeu? Você fala assim, e eu é que não vou malhar nesse frio. Tiro é que eu não vou malhar nesse frio, tá vendo? Então, quando eu falo eu é que não vou malhar nesse frio, o é que foi empregado de forma expletiva para realçar uma comunicação só, mas ele é expletivo, tá? Quer conferir se o é que é empregado no texto é expletivo? É só a gente voltar lá e tentar tirar. Tá aqui o é que, ó, tá vendo? Este é o é que ele sugere que é expletivo. Expletivo é o namorado, a namorada que fala assim para você, olha só, você escolhe, ou você estuda, ou você fica comigo. Você fala assim, ó, amo muito você, mas você é um elemento expletivo em minha vida. O estudo, não. Daqui a pouco você me larga aí, ó, tá legal? É que é um elemento expletivo de realce quando você pode retirá-lo. Quer tentar tirar aqui? Vamos ler, então? Ó, a maior ameaça à democracia, à justiça socioeconômica e ao crescimento econômico neste país predomina a ideia de controle monopolista. Não faz o menor sentido. A frase começa a ficar em grego, reparou? A maior ameaça à democracia, à justiça socioeconômica e ao crescimento econômico neste país predomina a ideia de controle monopolista de algumas empresas sobre a economia. Não dá para tirar esse cara daí. A frase fica sem sentido, entendeu? Não há como você retirar esse aqui mantendo o sentido aí. Portanto, a letra D está errada. Para que o é que seja visto como um termo expletivo de fato, vou cobrar isso de vocês nas questões amanhã, que você pode retirá-lo, tá? O conector sobre está mal empregado, devendo ser substituído por sob. Onde é que está? Expressa assunto? Ah, não, ó. Predomina a ideia de controle monopolista de algumas empresas sobre a economia. Vamos lá. Se você fala que predomina o controle sobre, está certo. O que controla está acima, está sobre, entendeu? Então, ó, predomina a ideia de controle sobre a economia. Afirmação corretíssima. Ou seja, perdão, o sobre está corretamente empregado. Então, a letra D está errada. A letra E está errada, perdão, porque ela propõe que se troque o sobre por sob. Não, sob é abaixo. Então, a afirmação correta é a letra A. Você entende que a letra E está errada porque ela diz que está errado uma coisa que não está errada? A letra E está errada porque ela diz que está errado uma coisa que não está errada, tá? Ela diz que o conector sobre está mal empregado, devendo ser substituído por sob, tá? A resposta certa é a letra A. O vocábulo maior equivale à forma superlativa do adjetivo grande. Não confunda superlativo com comparativo, tá? A afirmação está correta. Por quê? Quando você fala assim, Maria é muito bonita, isso é superlativo. Maria é mais bonita que sua irmã, isso é comparativo, tá? Agora, alguns adjetivos, quando são superlativizados, eles têm uma forma sintética. Então, em vez de você falar muito ruim, você fala pior. Em vez de você falar muito grande, né, mais grande, você fala maior. Então, algumas formas são superlativizadas, tá? A letra A está certa. A superlativização do adjetivo grande é maior. Por exemplo, ó, João é mais grande. Não, João não é mais grande, João é maior. Maior é uma superlativização do adjetivo grande. Se você fala João é mais grande que Maria, não, João é maior que Maria. Isso é superlativização, tá? Agora, preste atenção, por favor. Pô, Bruna, não perde sentido não, Bruna. Não faz sentido. Não faz sentido. Não é perder sentido, é não fazer sentido. Há uma diferença entre perder sentido e fazer sentido. Não fica nem em português essa frase, se você tira o EQ de lá. Tenta ler de novo, ó. Faz o seguinte, corta esse monte de coisa aí, bota só a maior ameaça à democracia, tá? O que vem depois é a enumeração, tá? A maior ameaça à democracia predomina a ideia de controle monopolista, uma coisa não predomina a outra, entendeu? É como se eu dissesse, João predominou Maria. Não existe isso, não é nenhuma questão de mudar o sentido, não. Não faz sentido. Sobre é acima e sob é abaixo, Eduardo. Sobre é acima e sob é abaixo.
Uma coisa que predomina está sobre. Uma coisa que predomina, que sobrepuja, está sobre, entendeu? Por isso está certinho no texto aí. Sob é abaixo. Então, eu vou dizer assim, vamos lá. Suponha que nós pensemos aqui de forma mais capitalista do que de forma socialista, tá? Então, no Brasil, o pensamento capitalista, ele está sobre o pensamento socialista, está acima, tá legal? Se você falar que está sob, quer dizer que estou abaixo, tá? Sobre é acima, sob sobrepuja, sobre é superior e sob é abaixo, tá? Estou mais preocupado com esse aqui aí, que a Bruna falou que mantém o sentido. Não é questão de manter o sentido, não fica nem em português se você tirar o EQ daí. A maior ameaça à democracia predomina a ideia de controle monopolista de algumas empresas sobre a economia. Isso não fica nem em português, não faz nem sentido isso. Eu não posso falar que uma coisa predomina a outra, entendeu? É como se eu dissesse, ó, o Batman predomina o Hulk. Não faz sentido, entendeu? Ainda se houvesse uma crase em a ideia, talvez fizesse algum sentido, mas não faz o menor sentido tirar esse aqui daí. A maior ameaça à democracia predomina a ideia. Você entende que não faz sentido isso? Você tem que ler no geral. Agora, é claro, essa questão não está fácil, não. Você pode ter uma impressão inicial de que o EQ pode ser retirado por causa da extensão da frase, mas retirar não dá para retirar, não. Não fica nem em português esse negócio para você tirar isso aí. É como se eu dissesse, o celular predomina João, entendeu? A ameaça predomina a ideia. Não faz sentido. Predominar não se emprega com essa utilização, tá? Você entendeu, Eduardo? Sobre e sob? Sobre e sob. Vamos lá. Há certas coisas que eu só consigo explicar desenhando. Sempre que eu desenho um gato, ele fica parecendo um capeta. Mas não é a minha intenção, tá? Olha aqui, pessoal. Vocês conseguem ver o meu desenho aí? Aqui eu posso mostrar normal, né? Bom, vamos lá. O gatinho está sobre a mesa ou sob a mesa? O gato está sobre a mesa ou sob a mesa? O gato está sobre a mesa, né? E a bola? A bola está sob a mesa ou sobre a mesa? A bola está sob a mesa, né? O gato está sobre a mesa e a bola está sob a mesa. Se uma coisa predomina, ela fica sobre, né? Uma coisa que predomina, ela fica sobre. Predominar o gato sobre a bola. Predomina o gato sobre a bola. É isso que ele quer dizer aí, tá? Não entendi a pergunta que você fez do comparativo aí, Eduardo. Desculpa, a pergunta sumiu aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. No caso do comparativo, é necessário ter o quê? Mas que comparativo? Não há nenhum comparativo aqui, não, nesse texto, não. Quando o que é comparativo, ele tem ou admite ter um do antes dele, entendeu? Quando o comparativo, quando você tem um que comparativo, ele tem ou ele admite ter um do antes dele. Então, por exemplo, ó, aquela mulher é mais bonita que a irmã ou do que a irmã, entendeu? Agora, olha só, pessoal. O grau comparativo é simples, ó. O grau comparativo ele vai necessariamente ter dois substantivos entre os quais vai haver uma comparação. Hulk é mais forte do que Batman. Hulk e Batman, esse é grau comparativo, tá? Agora só, Hulk é muito forte. Isso é superlativo. Não comparei Hulk com ninguém. Reparou? O grau comparativo ele compara dois substantivos. O Rio de Janeiro é uma cidade mais turística do que São Paulo. Isso é comparativo. Agora, o Rio de Janeiro é uma cidade super turística. Não comparei com ninguém. Aí é superlativo, tá? Agora, uma coisa que me chama a atenção é, quando é que você pode falar mais grande, tá? Mais grande. Entenda uma coisa, você nunca pode empregar mais grande para comparar a qualidade grande entre dois substantivos. Você não pode falar que o Hulk é mais grande do que o Batman, que o Hulk é mais grande do que o Batman, entendeu? Não pode falar. Agora, veja bem, suponha que alguém diga que o Hulk é grande e inteligente. Aí você pode falar sem problemas que o Hulk é mais grande do que inteligente. O Hulk é mais grande do que inteligente. Mais grande pode ser usado, mais grande, mais bom, mais ruim, sem problemas, desde que você compare dois adjetivos, entendeu? Então, Hulk é mais grande do que inteligente. Vocês conhecem, meninas, vocês conhecem um rapaz muito bonito, né? Ele se anuncia como um cara muito bonito e grande.
Ó, pode me conhecer sem medo, porque eu sou grande e bonito. Quando você o encontra, ele tem lá 2 metros de altura, mas não é tão bonito quanto você gostaria. Aí você fala, ó, você é mais grande do que bonito. Aí você pode falar sem problemas, tá? Então, letra A, o vocábulo maior equivale à forma superlativa do adjetivo grande. Por que é superlativo e não comparativo? Que eu não estou comparando uma coisa à outra, eu estou apenas superlativizando. A maior ameaça, eu estou apenas superlativizando o adjetivo grande. Grande fica maior, pequeno fica menor, ruim fica pior e bom fica melhor, tá? Então, a resposta é a letra A. Vamos à questão 2. A frase em que o emprego do acento grave é justificado por razão diferente dos demais a banca FGV, que alguns de vocês vão enfrentar, é uma banca muito estranha com relação à justificativa do acento indicativo de crase. Repara só, em qual desses casos há um regente? Todos. Em todos eles há um regente. Então, você tem que fazer essa questão por eliminação. Qual é a diferença? Eu vou te explicar. A resposta é essa aqui, tá? A resposta é esta aqui, ó. Este indicador de crase foi empregado por uma razão diferente dos demais. E aí, analisando, a única razão que faz da letra D um caso diferente dos demais são duas razões, tá? No primeiro caso, na letra A, o regente é anterior. Ó, quem vai, vai A. Na letra B, o regente é anterior. Quem vai, vai A. Tá vendo? Ó? Na letra C, o regente é anterior. Quem entrega, entrega algo A. Na letra E, o regente é anterior. Quem dá, dá algo A. E na letra D, o regente é posterior. Quem se refere a. Então, essa é a única diferença, é a diferença mais relevante da letra D. Porque, olha só, por que a resposta é D de dado? Porque em todas as opções, o regente é anterior. O cara que pede a preposição veio antes, entendeu? O cara que pede a preposição veio antes em todos os casos. Só na letra D de dado é que o referente é posterior. Na letra A, quem vai, vai A. Na letra B, quem vai, vai A. Fui A, fui A. Na letra C, quem entrega, entrega algo A. Na letra E, quem dá, dá algo A. Além disso, há uma outra questão interessante. Na letra D, é o único caso, dentre as opções aí, em que o acento indicativo de crase não se deve à junção de preposição mais artigo, entendeu? É o único caso em que a crase não se dá pelo fato de você ter aí a preposição mais artigo, tá? Bruna, a questão não falou nada de facultativo, cara. Nada, nada de nada. Não existe nada de facultativo na questão. A questão fala assim: a frase em que o emprego do acento grave é justificado por razão diferente dos demais. Se ele perguntasse em que opção o acento indicativo de crase foi facultativo, aí a resposta seria a letra E, entendeu? A questão não mencionou nada de facultativo, falou só de razão diferente. Facultativo não significa razão diferente, facultativo significa facultativo, entendeu? A única diferença da letra D de dado, facultativo significa o seguinte, que você poderia empregar ou não empregar, entendeu? Se a questão fosse assim, identifica a opção em que o acento indicativo de crase é facultativo, a resposta seria a letra E, sem dúvida, tá? Mas o enunciado pede a razão diferente. Eu achei a questão complexa porque você tem que entender o que a questão quer. Não está muito claro o enunciado, né? A complexidade da questão é que você tem que entender Não, Jonas, não, esse pensamento não pode ser, senão, porque todos são verbos. Fui é verbo, entregue é verbo, te referes é verbo, ideia é verbo, tudo é verbo, todos são verbos. Na verdade, a diferença da letra D de dado é que o cara que pede a preposição veio depois, entendeu? E outra coisa também que você pode alegar, na letra D é o único caso em que a crase não é preposição mais artigo, né? Na letra A é preposição mais artigo. Na letra B, preposição mais artigo. Na letra C, preposição mais artigo. Mas a crase que você emprega em a qual e as quais não é a preposição mais artigo, é a preposição mais pronome, entendeu? A crase de a qual e as quais não é a preposição mais artigo, não é a preposição mais pronome, tá? Vamos lá, pessoal. Questão 3. Presta atenção, ó. Um grande empresário moderno declarou: o mundo está progredindo, os recursos tornam-se mais abundantes. Prefiro entrar em uma mercearia hoje a ir a um banquete de um rei há 100 anos. Eu trabalhei durante muito tempo com revisão de texto. Como eu trabalhei com revisão de texto, eu tenho um olhar muito treinado para encontrar erros de português quando eu passo os olhos em textos rapidamente assim.
Assim que eu li esse texto, eu falei, ué, tá um erro de português aqui. E é justamente o que a questão vai pedir. Acompanha comigo, por favor. Ó, o mundo está progredindo, os recursos tornam-se mais abundantes. Prefiro entrar em uma mercearia hoje a ir a um banquete de um rei há 100 anos. Esses 100 anos já passaram, não já? Se esses 100 anos já passaram, temos um erro aqui, não temos? Se esses 100 anos já passaram, temos um erro aqui. Se você quer fazer referência a um tempo decorrido, não é este a que você emprega. Para fazer referência a tempo decorrido, é este a que você vai empregar, certo? Se a sua intenção é fazer referência a um tempo decorrido, você emprega a e não a. Então, aqui, ó, nós temos um desvio, tá? Isso vocês lembraram bem, né? Quando você faz referência a um tempo decorrido, você emprega a com h. Então, ó, prefiro entrar em uma mercearia hoje a ir a um banquete de um rei há 100 anos, há 100 anos decorridos, há 100 anos passados. Como faz referência a um tempo decorrido, né? Então, a resposta é letra E. Essa foi relativamente fácil, né? A modificação necessária para que esse texto fique correto é trocar o há 100 anos, né, por há 100 anos. Logo de cara, você percebeu também que não poderia haver crase ali, porque há 100 anos é A mais plural, é A mais masculino, está totalmente errado. Sem contar que, por serem anos que já se passaram, o A tem que ser com H, né? Essa parte vocês lembram bem, né? Você emprega o A sem H na indicação de tempo se ele for decorrer. Então, daqui a 2 dias, daqui a 2 meses, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, aí você emprega a preposição a. Agora, se você faz menção a um tempo decorrido, né? Só para ratificar, ó, daqui a 100 anos, olha a diferença. Daqui a 100 anos, tempo a decorrer, ele morreu há 100 anos, tempo decorrido, tá? Não vá confundir. Aqui, ó. Tempo a decorrer. E aqui, tempo decorrido, tá? Vamos lá. Agora sim, Bruna, agora sim a questão quer um caso de classe facultativa. E, sinceramente, só há 3 casos de classe facultativa na vida. Nome de mulher, após até e antes de minha, tua, sua, nossa e vossa, né? Desde que acompanhe o substantivo que você possa ver. Assinale a opção que indica a frase em que o emprego do acento grave indicativo de crase é optativo. Optativo quer dizer, se empregar tá bom, se não empregar tudo bem também, é facultativo, você pode empregar se quiser, pode não empregar. E olha só, vamos direto à resposta? Onde é que está? Caramba, perdi aqui. Aqui, ó. Até a idade. Ó. O acento indicativo de crase, ele é facultativo em 3 circunstâncias, tá? Nome de mulher, nome de mulher. Fiz críticas a Joana, fiz um elogio a Maria, após a preposição até, como foi o caso aí, e antes de mim, a tua, sua, nossa e vossa. Então, a resposta é a letra A. Não esquece, não, esses 3 casinhos de crase facultativa, isso é muito cobrado na prova, cara, muito cobrado. Eu vou sublinhar para você aqui, só para você não esquecer, tá? Já mandei isso para vocês várias vezes já mandei questões que tratam disso. O acento indicativo de crase, ele é facultativo antes de nome de mulher, todos fazem críticas a Madalena, após a preposição até, dirigimos-nos até a praia, e antes de minha, tua, sua, nossa e vossa, quando precedem um substantivo expresso na oração. Eu fiz uma crítica à tua ideia. Eu fiz uma crítica à tua ideia. Quem faz uma crítica a. Aí, tua ideia. Se fosse minha ideia, tua ideia, sua ideia, nossa ideia, vossa ideia, crase facultativa, tá? É impressionante como isso cai muito na prova, cara. Muito. Crase facultativa, crase optativa. Agora, interprete o enunciado, por favor, né? O enunciado, às vezes... Esse caso eu já expliquei, Mariana. Não já expliquei, não? Da mulher famosa para vocês? Você sabe que não pode, né? Eu tinha comentado já, não já? Olha só. Cuidado, porque esse caso de crase facultativa, ele pode vir cobrando assim, pode vir cobrado assim, quer ver? Pode vir cobrado assim. Ele pega 5 frases em que o acento indicativo de crase foi empregado. Ele pega 5 frases em que o acento indicativo de crase foi empregado.
e ele pergunta em que opção o acento indicativo de crase poderia ser retirado, entendeu? É a mesma coisa. Se o acento indicativo de crase foi empregado e ele pergunta a opção em que ele poderia ser retirado, ele quer o caso facultativo, entendeu? A crase que foi empregada e que poderia ser retirada é o caso facultativo. Ou pode acontecer o contrário. Ele pode colocar lá uma sequência de preposições e perguntar em qual delas você poderia empregar. Se você poderia empregar ou se você poderia retirar, é porque a crase é facultativa, tá? Essa questão a que a Mariana se referiu, como eu já expliquei para vocês de outra vez, se a mulher for de conhecimento geral e não particular, o indicador de crase não pode ser empregado. Caiu na escola naval uma vez, colocaram Joana d'Arc. Vamos a 5, pessoal. Todos aqueles que devem deliberar sobre questões dúbias devem também manter-se imunes ao ódio e à simpatia, à ira e ao sentimentalismo. Nesse pensamento de um historiador latino, ocorreu 2 vezes a utilização correta do acento grave indicativo de que houve crase. A frase abaixo, em que esse mesmo acento está equivocado, essa você fez em 5 segundos, né? Porque eu pedi a você que memorizasse, por favor, quais são os principais casos de crase proibida da língua portuguesa. Lembra quais são os principais casos? Os 3 primeiros. A mais verbo, está aqui, ó. A mais verbo. Nem perca tempo quando você vir que o A precede um verbo, tá vendo? A mais verbo, A mais plural e A mais masculino. Será sempre útil, Mariana e Eduardo, sempre útil que vocês tenham gravados no coração aí os casos de crase proibida mais incidentes. A mais verbo, A mais plural e A mais masculino, tá? São sempre os casos mais comumente cobrados na prova. Então, como ele queria o acento equivocado aí, não precisa nem sofrer, você não nem olhar a B, a C, a D e a E. Se a preposição a vem antes de um verbo, jamais ocorre crase, tá? Olha as demais opções aí, ó. Aspiração à glória, quem aspira à sumidade, condenados à fama imortal, somos levados à obediência, tá tudo certinho aí, tá? Sumidade é a qualidade daquilo que é muito famoso, né? Ele é uma sumidade, tá? Depois você olha no Aurélio lá, ele vai te dar um conceito mais amplo, mas você usa a expressão sumidade quando você quer designar que uma pessoa é muito famosa. Por exemplo, uma pessoa muito famosa na sua cidade, ela é uma sumidade, entendeu? Onde é que está a sumidade que você viu aí? Quem aspira à sumidade, ou seja, quem aspira à fama, quem aspira ao sucesso, né? Raras vezes consegue passar do meio. Se você aspira a ser famoso, você aspira à sumidade. Sumidade é mais ou menos como fama, né? Não tem nada a ver com sumiço. Parece que tem a ver com sumiço, né? Número 6, pessoal. Assinale a frase em que o emprego do acento indicativo de crase é optativo. Bom, letra C, dei um prêmio a Margarida, nome de mulher, né? Nome de mulher. Você sabe que há alunos, e não é o caso de muitos de vocês, evidentemente, que não têm noção de que o português é uma língua que tem que fazer sentido, né? Eu estava fazendo essa questão outro dia e a menina falou assim: e se fosse uma flor? Eu falei, cara, quando é que você dá um prêmio para uma flor? Olha, flor, toma este prêmio aqui, sabe? Eu falei, tudo bem, vamos supor que se fizesse alguma lógica, se a Margarida teria letra minúscula, se fosse o caso, né? É, porque margarida, tudo bem, pode ser nome de flor também, mas qual é a lógica de você dar um prêmio para uma flor? É óbvio que margarida é nome de mulher aí, né? Sem contar que se fosse a flor, seria com letra minúscula, não com letra maiúscula. Eu vi uma questão outro dia, muito maldosa, foi até o Cisne que colocou. É aquela questão que pega a pessoa desatenta. Eu sou um pouco desatento, confesso. Todos foram à fortaleza. E aí? O indicador de crase é proibido ou obrigatório? Todos foram à fortaleza. O indicador de crase aí é proibido ou obrigatório? Eu achei essa questão curiosa para caramba, interessante, porque trabalha com a nossa desatenção. Todos foram à fortaleza. O indicador de crase é proibido ou obrigatório? Tá certinho, Mariana. Responder pede a preposição a. Eu não respondo você, eu respondo a você, entendeu? Responder pede a, tá certinho.
É obrigatório, porque aqui, ó, repara como Fortaleza está com letra minúscula. Frase, portanto, obrigatoriíssima aqui, ó. Por quê? Veja bem. Quem vai a, né? Fortaleza pede o artigo A. Se você trocasse Fortaleza aí por instituto, todos foram ao instituto. Agora, se fosse Fortaleza com letra maiúscula, tá vendo? O indicador de caso estaria errado. Porque Fortaleza, como nome de lugar, não recebe o acento indicativo de crase. Porque quem vai a Fortaleza volta de Fortaleza. Então, cuidado, olha a falta de atenção. Se a pessoa não percebe a letra minúscula em Fortaleza, no primeiro caso, e maiúscula em Fortaleza no segundo, ela pode se enrolar aí, tá? Entendeu, Mariana? Responder rege a preposição a. Toda vez que você responde a uma pergunta, entendeu? É muito comum que você veja esse erro, né? Responda a pergunta abaixo. Se você vai responder a pergunta abaixo, o indicador de classe tem que ser empregado, porque responder é um transitivo indireto mesmo, tá? Então, eu não... Não ficou não. Porque do juiz não é objeto indireto, não. Do juiz é um adjuntas nominal de perguntas. São as perguntas dele. Esse do juiz não é objeto indireto, é adjuntas nominal. Isso é posse. Lembra do Cafu? As perguntas do Cafu? Não sei se você já viu esse macete já. Mas isso é posse, isso não é... Você achou que fossem dois objetos indiretos, né? Mas não. Isso acontece geralmente com verbos sinônimos de avisar. Por exemplo, avisei a Mariana, com o indicador de crase, de que ela deveria, aí ficaria errado, porque eu estaria colocando dois objetos indiretos. E isso que você falou, procede, mas para os verbos avisar e sinônimos. Avisar, informar, certificar, entendeu? Mariana, curiosidade útil. Curiosidade útil. Vocês conhecem algum verbo que admita dois objetos indiretos? Vocês conhecem algum verbo que admita dois objetos indiretos? Existe, sabia? Olha aqui, ó. Qual é a primeira preposição que o verbo queixar-se pede? O paciente queixou-se. Quem se queixa de alguma coisa, certo? Ó, o paciente queixou-se de dores. E aí, ele queixou-se de dores a quem? Ele queixou-se de dores a quem? Ele queixou-se de dores ao médico. É um caso raro de verbo que rege duas preposições, tá vendo? Você tem dois complementos preposicionados. Ele se queixou de algo a alguém. E não é erro de regência, não, tá? Pode cair na prova adequadamente. O verbo reclamar também. O cara pode reclamar de dores ao médico, entendeu? Isso é um caso raro de verbo que tem dois objetos indiretos. Ele se queixou de algo a alguém, tá? Todas as duas vezes em que eu já vi isso cair em prova, perguntar um verbo que admitia dois objetos indiretos, todas as duas vezes na minha longa vida em que eu vi isso cair em prova foi o verbo queixar-se. Queixar-se de algo a alguém, tá? Muito comum em prova militar, Eduardo, Valdemir, o pessoal fazer RM2 aí, Bruna, cuidado, isso em prova militar pode cair. Prova civil não é de cobrar muito essas coisas, não. Fica atento. Qual é a sua prova mesmo, Mariana? RM2 também? Essas provas militares... RM2 pode cair, Mariana. Pode ser que caia. Na RM2, assim, por ser uma prova militar, sabe, eles podem cobrar isso aí. Vamos lá, pessoal. Não precisa ler esse texto todo, não. Olha aqui, ó. No fundo, é um problema técnico que os avanços da informática, mais cedo ou mais tarde, colocarão à disposição dos usuários e das autoridades. Olha só, pessoal, o acento indicativo de crase aqui não tem regente, tá? O acento indicativo de crase aqui não tem o regente. Já falamos sobre isso. Quando o acento indicativo de crase não tem um regente, ele marca uma locução de base feminina. Essa questão, ela emula uma questão da FGV. A FGV, quando pede a você que encontre o acento indicativo de crase empregado pelo mesmo valor, não basta para a FGV aquela explicação que eu dei para você de observar se havia regente ou se não havia regente. Então, se você tentou fazer por isso, eu imagino que você tenha enlouquecido com essa questão. Agora, preste atenção, por favor, tá? Todos os indicadores de crase empregados aqui são sem regente, tá? Todos eles são sem regente, tá? Eu vou comentar de novo o que é crase sem regente
para vocês. Todos os indicadores de crase aqui, ó, onde é que tá? São sem regente, exceto da resposta, né? Peraí. Ó. Só para você matar essa questão da crase com regente sem regente, tá? Repara como as crases que eu empreguei aqui nessas questões, nessas frases aqui, são todas elas crases sem regente, ó. À noite, todos os gatos são pardos. Nada que peça essa preposição a aí, tá? Pagar à vista, pagar não pede a preposição a quando você fala à vista. Pagar só pede a preposição a quando indica a quem você pagou. Paguei a João, paguei a Pedro, paguei ao vendedor. A letra D, saiu à procura. Sair não pede a preposição a, né? E a letra E, ficava contente a proporção que. Como o indicador de crase do enunciado não tem regente, e ele quer o mesmo fator, aí você falando, olha, então há 4 respostas aqui. Há 4 respostas aqui. Só que há um detalhe, veja só como essa questão é complicada. À noite é uma locução adverbial feminina. À vista também é uma locução adverbial feminina. A crase aqui em a aluna tem um regente, tá? Entregou algo a alguém, né? Essa você pode descartar. Ih, fiz errado, peraí. O indicador de crase empregado em a aluna aqui, ó, ele tem um regente. Entregar algo a alguém. Aí, ó, a procura de é a resposta. Eu vou explicar a você por quê já já. A procura de é a resposta, tá? Vou comentar com você já já por quê. E a proporção que é uma locução conjuntiva e não prepositiva. Essa explicação é chatíssima, mas vamos lá. Vou escrever para você aqui. Ele estava à espera de notícias. A espera de é uma locução prepositiva. Professor, como é que você vê que é uma locução prepositiva? A locução prepositiva termina com de, tá? Olha aqui, ó. A locução conjuntiva termina com que. A locução conjuntiva termina com que. Aprendo à medida que estudo. E aí, olha como essa questão é enjoadíssima. No enunciado, ele emprega uma locução prepositiva, à disposição dos. Você sabe que esse dois aqui é a preposição de, né? Preposição de. Então, como ele pediu outra opção, em que o indicador de crase foi empregado pela mesma razão, você tinha que empregar outra locução prepositiva, em que houvesse a preposição de no final também. Professor, eu achei complicado. É complicado, é enjoada essa questão. Por quê? Olha só, Eduardo, se você tentasse fazer procurando a opção em que a crase não tinha o regente, você ia enlouquecer, porque a resposta poderia ser A, B, D ou E, perfeito? Menos a letra C, porque ela tem um regente. Quem entrega algo a alguém. Agora, observa, não é só não ter um regente, é ser exatamente a mesma locução. O acento indicativo de crase sem regente, ele é empregado em locuções adverbiais, prepositivas, conjuntivas ou adjetivas. E aí, olha só, na frase original, ele emprega a disposição de. Está vendo aqui, ó, a disposição de, a preposição de aqui no final, ó, tá? Então, a resposta tinha que ser outra em que houvesse também a preposição de no final. A disposição dos e a procura de. É isso que explica porque a resposta é a letra D de dado. Eu admito, é uma questão enjoada, né? Conseguiram pegar mais ou menos aí? Ela é confusa essa questão, né? Então, eu vou te explicar de novo. Se a banca pede a você a opção em que o acento indicativo de crase foi empregado pela mesma razão, cara, se for uma crase com regente, você pega outra crase com regente, sem problemas. Ou seja, cheguei à cidade, fui à Europa, crase com regente. Agora, quando a crase não tem regente, quando a crase não tem um regente, ela marca uma locução. Algumas bancas, como a banca da FGV, vão querer que você explicite que locução é essa, entendeu? Se terminar com D, é locução prepositiva. Se terminar com que, é locução conjuntiva. Se houver prepositiva no enunciado, você busca outra prepositiva. De. Se houver que, você busca outra que termina com que. Tá legal? É uma questão bem enjoada, bem difícil mesmo. Não é muito comum. Isso é muito comum na FGV, que de onde essa questão foi emulada aí, tá? Vamos lá, pessoal. Essa aqui está mais fácil, não tá? No texto, observamos 3 ocorrências do emprego do acento grave indicativo da crase. Peraí.
Não, essa crase sem regente é muito enjoada. A crase sem regente é muito enjoada. A sorte é que a incidência disso em prova é quase zero. Isso quase nunca cai. Mas, de qualquer forma, no material de vocês que eu mandei, há uma relação lá de locuções prepositivas, locuções conjuntivas, locuções adverbiais. Pode olhar que está no material. Uma relação para vocês lá de locuções, tá? Essa questão é enjoada, Thomas. Eu também acho enjoadinha. Isso é FGV, cara. FGV cobra isso. Se você for enfrentar FGV, eu vou dar uma ratificada nisso e colocar essa questão de novo no simulado de amanhã, só para ter que explicar mais uma vez, tá? Mas eu expliquei isso na aula teórica também, depois se vê lá. Pessoal, no texto observamos 3 ocorrências do emprego do acento grave indicativo da crase. Mandavam o moleque à farmácia. Quem está pedindo a preposição aí é o mandavam, certo? Quem manda, manda alguém a algum lugar. Mandar pede a preposição a. Quando você manda alguém ir ao hospital, quando você manda seu filho à padaria, quando você manda João ao inferno, esse mandar pede a preposição a, né? Que eram associados ao ódio e à improdutividade. Quem pede a preposição aqui é associado, né? Tudo que é associado a, associado ao partido, associado ao povo. E na letra número 3, de novo, ó, associados ao comportamento antissocial e à sensualidade pagã. Essa foi bem tranquila, né? Nesses casos, ocorre a junção da preposição a mais artigo definido a. Os termos dessas frases que exigem a presença de preposição a são, respectivamente, ele poderia ter falado os termos regentes, né? O termo que pede a preposição é o termo regente. Os termos que pedem a preposição são mandavam, associados e associados. Letra B de bola. Vamos fazer um teste aqui rapidinho? Fale para mim, por favor, de onde veio esta crase aqui? Qual foi o regente que pediu esta crase aqui? O homem dirigira-se a contragosto e sem nenhuma felicidade à escola de seu filho. Qual é o regente que justifica esta crase aqui? Quem foi que pediu aquela preposição ali? Lê a frase. O homem dirigira-se a contragosto e sem nenhuma felicidade à escola de seu filho. Qual foi o regente que pediu a preposição a, que gerou aquele acento indicativo de crase ali? O homem dirigira-se a contragosto e sem nenhuma felicidade à escola de seu filho. Qual foi o regente que pediu a preposição a aí? 2 respostas. Perfeito. Natália. Certinho. Mariana, beleza. Repara que o regente, numa questão de prova, geralmente o regente está bem distanciado, né? Numa questão de prova, geralmente o regente está bem distanciado. O homem dirigir-se a contragosto e sem nenhuma felicidade à escola de seu filho. Quem se dirige a. O acento indicativo de crase aí se deve à preposição a exigida pelo verbo dirigir-se, tá? Isso é o chamado termo regente, o cara que pede a preposição, tá? Quem se dirige a. Beleza. Vamos lá, pessoal. Número 9. É submeter-se por 3 anos à aplicação de medidas socioeducativas. Vamos lá, pessoal. De onde veio esta crase? De submeter-se, né? Quem se submete a. A aplicação de medidas socioeducativas. O caso remete à barbárie. A crase aqui, tá vendo? Vem do verbo remeter. Distinguir entre o certo e o errado à luz das regras sociais. Aqui, esta é uma crase sem regente, tá? Crase sem regente. Com relação ao emprego do acento grave indicativo da crase nessas 3 frases, é correto afirmar que as 3 ocorrências exemplificam o mesmo emprego do acento grave. Não, né? As 2 primeiras ocorrências exemplificam um caso de acento grave diferente da última ocorrência, letra B de bola. Por que a resposta é B de bola? Porque, olha só, no primeiro caso, nós temos um regente. Ó. Quem se submete a. No segundo caso, também temos um regente. O caso remete. Tudo que remete, remete a. Agora, a crase empregada no último caso é uma crase sem regente. Não há regente aí, tá? Não há nenhum regente.
Professor, eu fico sem graça de perguntar, mas eu não entendo essa coisa de crase com regente e sem regente. Pode explicar de novo? Posso. Vamos lá, olha só. Ele sempre acorda à noite para alimentar os pássaros. Empreguei aqui, ó, 2 acentos graves indicativos de crase, tá? Empreguei aqui 2 acentos graves indicativos de crase. Um deles é sem regente. Qual? Um deles é sem regente. Qual? Repara só, ele sempre acorda à noite para alimentar os pássaros. Ele sempre dá milho às galinhas. Um deles é sem regente. Qual? O que é uma crase sem regente? É quando você pega o acento indicativo de crase e não há nada antes desse acento indicativo de crase que justifique o emprego da preposição a, entendeu? Então, ó, se você vir na prova uma questão em que ele quer a opção em que o indicativo de crase se deve a um termo regente, busque em qual opção há um termo anterior que pede a preposição a, tá? A crase sem regente aí é no primeiro caso. Por quê? Ele sempre acorda à noite para alimentar os pássaros. Acordar pede a preposição a. Eu acordo cedo, eu acordo sempre, eu acordo de madrugada. Acordar não rege a preposição a. Agora, na segunda frase, ele sempre dá milho às galinhas. Professor, mas milho não pede a. Não é o milho, filho, é o verbo dar. Quem dá, dá algo a alguém. Entendeu? Então, a preposição de as galinhas aí se deve à regência do verbo dar. Quem dá, dá algo a alguém, tá? Pessoal, estou notando aqui, nesta live, tudo o que eu estou percebendo que eu vou ter que revisar amanhã com vocês em forma de questão, tá? Locução prepositiva, locução conjuntiva, vou revisar com você. E crase com regente, crase sem regente, tá legal? Vou mandar mais questões que envolvam isso, tá? Apesar de ser um assunto que não é de grande incidência, é bom que você o domine, tá legal? Então, amanhã, fiquem tranquilos, vão receber teorias e questões ligadas a essas questões que estão gerando dificuldade hoje para vocês, tá? Exatamente, Eduardo. Sempre que a crase for sem regente, é porque ela vai marcar uma locução de base feminina, tá? Onde é que está a luz D? Minha frase sumiu, deixa eu voltar lá. Ah, sim, a luz das regras sociais, tá? Esse a luz de é uma locução prepositiva. Se tem de, é prepositivo. A procura de, a luz de, a espera de, as vistas de. Se tiver de, é locução prepositiva, tá? E aí, repito, pessoal, só para você entender essa questão. A primeira crase é com regente, quem se submete, submete a. A segunda crase é com regente, tudo que remete, remete a. Remeter significa fazer referência, tá? Ou fazer vir à memória. O seu comportamento remete a problemas passados, né? Me faz lembrar problemas passados, tá? E vamos à última agora, por favor. Apenas um dos períodos abaixo se encontra em conformidade com os princípios normativos. Fizeram essa questão? Estou curioso para a sua resposta. Fala aí. Ele quer a única frase certa aí, pessoal. A única frase certa. Qual que vocês chutaram aí? A única frase certa. Opção por opção. A letra A. É preciso que se saiba que há situações conflitantes onde a ausência de diálogo... o D ficou na posição errada aqui. O erro não é nem esse. Mas se você pegou isso aí, tá ótimo. Foi Jesus ajudando. O erro não é esse, não. Agora vai travar. É preciso que se saiba que há situações conflitantes onde a ausência de diálogo pode tornar o que já era difícil algo um tanto pior. Qual é o erro aí? O erro aí é justamente você empregar onde para um termo que não é lugar. Esse onde foi mal empregado, né? Você deve colocar o pronome relativo onde quando você quer fazer referência a lugares, né? E não a elementos não locativos. Então, não faz sentido colocar este onde aí. O adequado seria que você dissesse, por exemplo, em que. Aí seria mais adequado. Não se emprega onde para fazer referência a termos que não sejam lugares. Eu não posso falar, por exemplo, há momentos onde me sinto só.
o onde só retoma lugares, tá? A letra B, em breve começarão a haver desencontros entre os líderes mundiais no que diz respeito às atitudes que devem ser tomadas para que se contenha o desmatamento. Começarão a haver. Acho que você enxergou esse erro aí, não foi? Quando você emprega o verbo haver na acepção de existir, dá para fazer, não dá? Em breve começarão a existir desencontros. Quando o verbo haver é sinônimo de existir, ele não admite plural. Nem ele, nem o auxiliar que o acompanha. Nem ele, nem o auxiliar que o acompanha. Então, o adequado aí seria começará a haver. Se você empregar o verbo haver na acepção de existir, os verbos que o acompanham, os auxiliares que o acompanham, também não podem ficar no plural. Tinha que você começará a haver. Você não vai cair nessa na prova, né? Porque isso vai cair no seu concurso, cara. Se você tem dificuldade com isso, assista ao vídeo Professor Jean aqui no verbo haver. Já mandei para vocês, se quiser eu mando de novo, olha lá no YouTube. Você não pode pluralizar o verbo haver na acepção de existir, nem ele, nem os auxiliares que o acompanham, tá? A letra C é a resposta, né? Ela está estranha, mas está certa. É perceptível que suas pretensões são mais grandes do que realmente nobres e altruístas. Eu vou repetir, tá? Vocês marcaram um encontro com um rapaz no shopping. Esse rapaz mandou mensagem falando assim, ó, eu sou grande e bonito. Quando você o encontra, ele tem 2 metros, mas ele não é tão bonito quanto você gostaria que ele fosse. Aí você fala assim, ó, você é mais grande do que bonito. Isso é perfeitamente correto, porque você comparou 2 qualidades, grande e bonito. Se você compara 2 qualidades, pode falar mais grande, mais bom, mais ruim, entendeu? Por exemplo, você toma um chazinho de jiló com alho. A sua avó fala assim, meu netinho, pode tomar esse chá. Ele é ruim, mas ele é eficiente. Você toma o chá de jiló com alho e não fica curado. Aí você fala com a sua avó, poxa, avó, esse chá ele é mais ruim que eficiente. Se você compara 2 qualidades, você pode falar mais bom, mais ruim, mais grande. Eu sei que é estranho, mas está certo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Recebi hoje muitas mensagens da prova da EAOAP, que é uma prova de nível superior da aeronáutica. De gente do grupo aqui, fiquei muito feliz, que fez 30 questões e acertou 26, 27, 23, 22. Gente que fala que tinha muita dificuldade, que conseguiu fazer 23 acertos, 24 acertos. O trabalho é cansativo, pessoal, é isso aí, é questão todo dia mesmo. Você tem que fazer muitas questões, receber pra caramba, para que você possa entender isso aí, tá? Vou comentar só os 2 erros aqui rapidinho, Jeff. A letra D. Se nos mantivéssemos à distância, não pode haver crase em à distância quando não há especificação. Lembra? Casa, terra e distância só recebem um acento indicativo de crase quando há especificação, tá? O certo seria à distância sem o acento indicativo de crase. E a última, o anseio dos jovens e dos mais velhos tem entrado? Não, tem e não. O certo é tem, certo? Por que você colocou este tem com um chapeuzinho se o núcleo do sujeito está no singular? O certo é sem acento. Professor, essa aí eu não entendi não. Por que esse tem fica sem acento aí? Porque ele concorda, sabe com o quê? Com anseio. Anseio é o núcleo do sujeito. O anseio tem entrado em frequente conflito nos últimos anos. O anseio tem entrado em conflito. O anseio tem entrado em conflito. Anseio no singular, tem no singular. Repara que jovens e mais velhos aí não são núcleos. Os 2 têm preposição. Você concorda com o núcleo do sujeito só. Tá legal? Amanhã, então, pelo que eu percebi, a dificuldade de vocês foi crase sem regente, as locuções prepositivas e conjuntivas. Vou mandar para vocês também essa questão do mais grande e do mais bom, tá? Pessoal, boa noite a todos aí. Amanhã vocês recebem mais explicações com relação aos assuntos que geraram dúvidas aqui. Teremos simulado amanhã e no dia 15 também. Boa noite a todos aí. Tchau, tchau, pessoal. Depois eu mando para vocês os comentários aqui, tá?